paz do Senhor, irmãos e irmãs, tudo bem? É muito bom ter vocês aqui mais uma vez, é uma alegria enorme estarmos juntos em cada um destes dias para a leitura bíblica diária. Às vezes a gente carrega uma sensação de herança pesada, não é mesmo? Defeitos de família, erros de passados dos nossos pais, ou aquela tendência natural que sentimos de fazer o que é errado. Como se o erro já tivesse o nosso DNA escrito. É um peso que, sem sombra de dúvidas, parece nos condenar antes mesmo de aceitar. A pergunta que eu deixo para vocês hoje, antes da abertura da nossa leitura, é a seguinte: de quem você herdou sua identidade espiritual? Você sabia que a vitória de uma única pessoa mudou seu destino eterno para sempre, apagando de toda a herança de fracasso? Muito bem. Hoje, na nossa leitura, vamos entender um contraste profundo e maravilhoso. O apóstolo Paulo vai trazer isso tudo para nós. Agora, abra a sua Bíblia comigo com um coração cheio de expectativa, pois Paulo vai fazer um paralelo entre o primeiro homem, que foi Adão, que trouxe o pecado para o mundo, e o segundo homem, que é Jesus, que trouxe vida em abundância. Nossa leitura será em Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 12 ao 21. A versão da minha Bíblia é NVT. Veja como a graça supera qualquer erro. Romanos, capítulo 5, versículo 12. A diferença entre Adão e Cristo. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos os que pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas porque ela não existia. Seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não obedeceram a uma ordem explícita de Deus. Como Adão desobedeceu, na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, a graça de Deus e a sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem, pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de todos os nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. E ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça, e todos os que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma única pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos os que levou à morte, agora reina de graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Uau! Que texto extraordinário, não é mesmo, irmãos? A matemática de Deus, ela é perfeita. Se o erro de um só homem, que foi Adão, foi capaz de trazer a morte e condenação para todos os que vieram a seguir, o sacrifício de um único homem, Jesus Cristo, foi infinitamente muito mais poderoso para transbordar a graça, perdão e vida eterna sobre nós. Onde abundou o pecado, a graça superabundou. Você não está mais debaixo da herança da derrota.
Você agora tem a identidade de Cristo. Meus irmãos, se você reconhece que a graça de Deus é muito maior que qualquer erro do seu passado, escreva nos comentários abaixo a palavra-chave superabundou. A frase do dia que eu mando para vocês hoje é: onde o pecado transbordou, a graça transbordou ainda mais. Caminhe hoje com a cabeça erguida, irmãos, sabendo que você é em Deus. E amanhã nós vamos responder a uma pergunta perigosa, que se a graça transborda quando erramos, significa que podemos continuar pecando? O apóstolo Paulo vai trazendo uma resposta impactante sobre a verdadeira liberdade. Amanhã eu espero vocês aqui. Que Deus vos abençoe. Tchau, tchau.